Porque não adianta só enfiar um hormôniozinho. Não. A resposta sexual, quem dera que fosse só isso, ia ser tão mais fácil, né? Mas é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso e ao mesmo tempo é muito mais interessante, muito mais bonito e dá muito mais prazer num sentido mais anárquico da vida, assim, né? Não é só uma questão de tomar hormônio, muito embora, sim, todo mundo deve estar pensando, ai, será que a Karine não vai falar de testosterona? Vou falar de testosterona, vamos falar do famoso chip da beleza, que eu arrepio até não sei aonde quando eu falo isso, mas assim, a testosterona, você sabe que tem trabalhos que mostram que a testosterona, particularmente para as mulheres pós-menopausa, melhora mesmo o desejo sexual. Mas para as mulheres pós-menopausa. Porque pra gente, quer dizer, eu já estou na pós-menopausa, mas para as mulheres que não estão na menopausa ainda, para as mulheres que estão na menacne da sua vida, que os ovários estão funcionando direitinho, os ovários produzem tanto estrogênio e progesterona como testo. E tem um outro negócio super interessante que as pacientes, eu falo para as pacientes do consultório, elas falam assim, nossa, mas é verdade. Você sabe que tem trabalhos que mostram que homens que precisam tomar, que tem testosterona circulante muito mais do que nós mulheres, né? Em níveis muito mais elevados. Quando eles precisam tomar uma medicação que chama inibidor de aromatase, que é uma substância que inibe. A aromatase é uma enzima que todos nós temos e que ela converte a testosterona em estrogênio, tá? E ela existe em alguns tecidos, então existe na mama, existe no cérebro. Quando os homens que têm testo pra caramba precisam tomar por alguma razão de saúde os inibidores de aromatase, o que acontece? Eles não vão ter mais estrogênio, mas eles vão continuar tendo testo. O que acontece com esses homens? O desejo vai embora. A resposta sexual decai absurdamente. O que mostra o quê? O que mostra que a questão não é a testo. É a testo que é convertida pela aromatase em estrogênio. Então, hoje se sabe que o estrogênio é o hormônio ligado à resposta sexual, não só feminina, mas masculina também. Lá nas redes cerebrais que estão vinculadas à resposta sexual, que é a rede da dopamina, da noradrenalina, que são neurotransmissores, para quem está assistindo, que são responsáveis pela resposta excitatória sexual. A gente tem redes no nosso cérebro que fazem a excitação e redes que fazem a inibição da resposta sexual, que são ativadas depois do orgasmo. Por isso que a gente tem aquele período de relaxamento depois, de resolução, né? Que são as redes de serotonina, por exemplo. A serotonina, que tem vários antidepressivos que inibem a recaptação da serotonina, né? Por exemplo, a venlafaxina, esses inibidores, existe uma classe de antidepressivos que são os inibidores de recaptação de serotonina. Esses inibidores de recaptação de serotonina, eles afetam o desejo sexual justamente por causa disso, porque a serotonina aumenta e ativa o circuito inibitório da resposta sexual, né? Então, a gente tem todos esses circuitos, os excitatórios e os inibitórios funcionando, e eles são sustentados por 3 pilares, basicamente. Esses pilares têm, um deles é o hormonal, né, que é o estradiol, que é o estrogênio, tanto para homem quanto para mulher. Mas aí eu tenho uma mulher que está na pós-menopausa, teve um câncer de mama, não pode tomar estrogênio, e ela está zerada de estrogênio, ela vai ficar sem sexo. Tem 3 pilares de sustentação. Tem 3 justamente por isso. Quando um está quebrado, os outros 2 seguram a onda. E quais são esses outros 2? Um deles são os estímulos sensoriais, né? Toque, audição, paladar, cheiro, visão, né? Eu acho que para mulher pega muito toque, eu acho, né? Visão, audição. Visão, audição, uma sacanagemzinha no pé da orelha, enfim. E o outro pilar de sustentação super importante, que as minhas pacientes morrem de rir quando eu falo isso, tem paciente minha assistindo, elas vão reconhecer o que eu falo assim, gente, não tem essa sacanagem.
Karine! Ai, que delícia! Lá da Nath, sabe? Pô, eu tenho que pensar na sacanagem. Peraí, Por que volta, tem que Karine, pensar volta, sacanagem? Karine. Repete, por favor. Gente, olha, é a doutora falando. Porque quando a Márcia fala, a Márcia é doida, porque a Márcia fala. Não, doutora Karine, vamos lá, repete esse outro pilar. Pois é, gente. O outro pilar, e eu vou explicar por quê, né? Essas redes todas, esses circuitos excitatórios, eles precisam ser ligados de alguma maneira. E o que faz eles serem ligados? São as sacanagens, são as lembranças que a gente tem. Inclusive, é muito engraçado quando a gente vai estudar a neuroanatomia dessas redes, é muito legal, porque elas estão todas conectadas, sabe, com que parte do cérebro, Márcia? Com o hipocampo, que é o nosso arquivo de memórias. Olha, entendeu? Lá, tá lá, não tá? Então, em algum assim, lugar. E isso é super importante, até para a recepção dos estímulos sensoriais, porque eu não me lembro quem é que foi que falou isso uma vez, eu acho que foi lá no curso, na pós de sexualidade que eu fiz, que um professor falou que tinha uma paciente que se excitava com o cheiro do pão. Olha isso!